Eu estou fazendo aqui, né, 230, 240 batimentos para fazer o aquecimento, né? Ok, bom. O que mais que eu tenho feito, professor? Eu tenho feito a 52 batimentos. Tenho feito as 53 batidas, né? Mas eu estou lendo no Kindle, né? Estou fazendo as 53 batidas a leitura. Para explicar o que leu? Só no final do capítulo. Eu leio um capítulo que está durando mais ou menos 5 ou 6 minutos do livro que eu escolhi aí, a essa velocidade. Termino o capítulo e eu explico para mim mentalmente, né? Certo. Vou desenhando o processo mental. Nas apostilas. Apostilas? Não. Aí depois eu faço mais um capítulo, só que aí é 42 batidas, fazendo 20% mais baixo, né? Cantando. Certo. Para tentar acabar com a subvocalização mental. Beleza. Nós vamos fazer uma aula diferente hoje, Túlio. Nós vamos fazer uma aula para você aprender a dominar, por exemplo, a leitura de um conteúdo de uma maneira que, assim, que não só impressione você e outras pessoas, mas que você tenha uma organização mental do que você leu, Perfeito. certo? É o que eu quero, professor, para poder fazer uma faculdade, alguma coisa, Isso. tirar isso de Então, você letra. vai pegar sucesso e fracasso. Acho que a gente não fez esse texto ainda. Página 41. Então, foi isso que eu treinei, né, durante anos. Mas para a pessoa chegar nessa aula, ela tem que ter feito esse processo todo que você fez, né? Ter treinado os exercícios básicos, tá treinando livro com metrônomo, ter desenvolvido o campo visual, né? Tá participando aí da parte teórica, né? Então, você estuda o tratado de leitura dinâmica também. Então, você já está num nível bem além, né? Talvez você seja aí entre os 5, né, alunos mais desenvolvidos, né? Você, o Ale, o Morandini, o Emerson, né? Que são os que me veio a cabeça aqui, a Soraya. Pronto, eu lembrei 5 aqui. Então, professor, eu faço, avançados, sabe? eu faço também o texto invertido, né, 42, e faço também palavras e números. Beleza. Só que, assim, eu tô com muita dificuldade ainda, professor, na subvocalização mental. Assim, eu não consigo. Às vezes eu consigo dar um insight, assim, às vezes que eu consigo parar de ler, ficar bababá, 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 e consigo criar um cenário, sabe? Começa a construir uma Mas é um imagem. negócio meio de dirigir, né? Por exemplo, não sei quanto tempo que você prestou atenção em virar a chave da ignição, soltar o freio de mão e liberar a embreagem pisando no acelerador. Eu acho que eu devia ter ficado um mês, mais ou menos, né? Não me lembro Prestando, mais, mas foi bem. prestando atenção nisso, né? Hoje não, hoje você pode entrar até brigando com a sua esposa, namorada, com as crianças. Ah, vocês estão bagunçando demais, não sei o quê, entra logo. Você nem viu, eles entraram no carro, você continuou lá batendo papo, conversando, discutindo. Você ainda consegue ligar o carro e sair andando. Que Legal. dia que você, nervoso, alterado, seja para mais ou para menos, né, muito alegre ou muito chateado, conseguiria fazer isso aprendendo a dirigir? Não, não conseguiria, né? De jeito nenhum. Não conseguiria, porque seria. Não, peraí, que agora eu vou ligar o carro, né? Peraí, que agora eu vou me concentrar aqui Não, você sai, né? Às vezes até falando no celular, né? Não é proibido, né? Mas tem gente que entra no carro falando no celular, bate a porta, enquanto vai estar falando, já ligou o carro, já saiu, tá terminando, ó, já estou dirigindo aqui agora, eu vou ter que desligar e tal. Ele desliga. Mas quando ele desliga, ele já está no trânsito. E assim? É, Então, a leitura dinâmica também vai chegar uma hora para você que pode estar tendo barulho. Tem vezes que eu peço numa sala de aula para ter o barulho. Eu falo, ó, cada um vai escolher um número de 1 a 10. Escolheu? Quando eu começar a ler, né, alguém vai marcar quantos segundos eu vou ler, cada um vai falar o número que escolheu em voz alta. Dá ideia que o barulho que fica? Né, uma sala com 30 pessoas, um falando 2, outro 3, outro 5, outro 7, outro 0, 10, ó, né, bem alto. Ou seja, a maioria seria incapaz de conseguir ler devagar e entender. Quanto mais com leitura dinâmica e depois explicar por parágrafo que estava escrito, certo?
Certo. Então, chega uma hora que você vai treinar tanto que você vai pegar. E como é que você vai descobrir isso? Você descobre por acaso, tá? Por exemplo, você está sentado num lugar, distribuir um texto, um curso, por exemplo, um workshop. Ó, dá uma lidinha aí, pessoal, nesse texto que nós vamos comentar aqui, nós vamos debater sobre esse assunto. Aí você lê, termina a leitura e vê que a galera nem começou. Aí você, nossa, olha o desperdício de tempo. Quando eu fiz, né, vários cursos que eu participei, que tinha que ler lá um conteúdo de 2 páginas, nossa, levava 10, 15 minutos para o pessoal terminar. Falei assim, olha quanta coisa podia ser estudado, podia ter sido vista a mais, né? Por conta disso atrasa a turma inteira. Quer dizer, e eu também, né? Claro que eu não ficava à toa, eu ia para o celular, responder meus alunos, aquela coisa toda, né? Mas, maravilha. Você vai ler esse texto e você vai prestar atenção no seguinte, tá, Túlio? Isso aqui é difícil fazer, não é coisa fácil, não. Você vai perceber que o texto tem 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos, correto? Não vi ele ainda, professor. Só abri, mas ele está com a janela É, fechada aqui. pode abrir, tranquilo, tá? Não é um teste, é só um exercício. Tá, abri. 5 Tá, parágrafos. 5 parágrafos. E você vai ler o primeiro parágrafo pensando assim, qual que é a palavra-chave? A gente já fez aula de memória, já? Fizemos uma, professor. Fizemos um. Então, você já pegou que é pela palavra-chave, né? Qual a palavra que manda aqui no primeiro parágrafo? Qual é a palavra que manda no segundo? Aí você lê o segundo, né? Tentando achar uma palavra que manda. Aí você lê falando, lê no terceiro. Assim até o quinto, Tá. tá? Então, pode começar. Difícil mesmo. Em uma palavra só, né? É. Lê só 3, então. Ah, então, nesse primeiro parágrafo eu colocaria decisões. Ah, mas não precisa me falar. Só vai guardar mentalmente. Ah, não é para anotar, não. Não. Faz só 3, só para você pegar a ideia. Essa é uma aula inédita, tá? Não passei isso ainda. Pronto, pegou a segunda ideia? Peguei. Aí leu só o terceiro, até só ter 3, só ler 3, então. Tá bom. Quando eu vou fazer uma demonstração, tudo, eu me preocupo o seguinte: quem escreveu o texto? Né? Tony Qual Robbins. é, qual é o nome do livro? Né? E aí eu já começo minha explicação assim: olha, o autor, Tony Robbins, do livro Desperte o Gigante Interior, na página tal, né, que não fala, está querendo falar sobre. Aí você memoriza o título: o sucesso e o fracasso. No primeiro parágrafo, ele enfatiza muito o quê? Primeiro parágrafo, ele enfatiza muito que nós temos que ter decisões para, com objetivos, alcançarmos nossas metas. Não, Não? não. A dualidade do sucesso e do fracasso. Ou seja, ele quer abordar que o sucesso e o fracasso não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Que você tem que ser bom para conseguir os dois. Então, a maioria, essa parte eu que estou colocando, né, é no mais ou menos. Mas ser um fracassado dá trabalho. Né? Tem que tomar decisões, você tem que ter atitude, você tem que fazer muita coisa. E ser bem-sucedido também. Então, os extremos são difíceis, tá? Mas aquele mais ou menos, esse daí, a maioria, a boiada, né, como o pessoal fala, essa boiada aí é fácil. Todo mundo consegue. Mas no segundo parágrafo, qual que é a ideia principal? Aqui ele, no segundo parágrafo, ele defende o fracasso, né? Exato.
Então, o ponto alto do segundo parágrafo é o fracasso. E ele fala de algumas coisas que você tem que fazer para ter fracasso. Aí é o fracasso, né? O fracasso de controlar os nossos estados, fracasso de controlar as nossas emoções, fracasso em controlar é, a nossa vida, né? O fracasso em administrar a nossa vida como um todo. Isso. Então, quando você vai treinar essa semana, páginas. Vou pegar essa página. Você pode pegar lá uns 3 livros diferentes. Tá? Então, eu vou pegar essa página aqui. Tá? A primeira coisa que tem que ver, o título, né? Se tem uma orelha, um rodapé, certo? Ok. A maioria não tem nota, né? Só tem o título. Então, mas quantos parágrafos? Então, tem 4 ideias importantes. Porque o que é o parágrafo? O parágrafo é uma ideia, né, que o autor dissertou, narrou, que ele entende ali que tá bom, que ele pode mudar de assunto. Cada vez que você tem ponto, parágrafo, ponto, continuação, ou seja, você vai complementar, mas ainda não acabou o que você estava falando. Ponto e vírgula, né? Você está fazendo uma subdivisão dentro do que você fala. Mas se tiver um ponto e um parágrafo, quer dizer que mudou de assunto. Essa é a divisão. Ué, isso é gramática. A escola pública não É porque, forneceu muito. porque a galera, às vezes, é por conta. O erro é do comunicador, o erro é do professor, não é do aluno, tá? É porque o aluno, o professor, ele não se faz entender, ou seja, qual é a importância de um ponto final, de um ponto e vírgula, de uma reticência, de um parágrafo, para você conseguir entender o texto. Então, quando dá o parágrafo, quer dizer, ele mudou de assunto. Então, você vai perceber que cada parágrafo ele tem uma palavra-chave. Ele tem um ponto que é mais importante. Se você se treinar a passar o olho achando essa palavra-chave, você organiza mentalmente um mapa mental, né, do assunto que está no texto. E aí depois você expande isso por capítulo, depois você expande isso para o livro. Ou seja, quando eu vou ler o livro, eu faço questão. O autor dividiu o livro em quantas partes? Por exemplo, o livro Poder Sem Limites, desse mesmo autor aqui, né? Ele tem 3 partes. Né? A primeira parte é o sucesso individual. A segunda parte é o sucesso em grupo, né? Persuasão. E a terceira parte é o sucesso global, é uma visão de que nós estamos na mesma nave. Tá? Opa, aí eu já tenho uma compreensão muito alta. Tudo que ele fala na primeira parte é para mim. Tudo que ele falar na segunda parte é a minha capacidade de influenciar as pessoas. E tudo que ele falar na terceira parte é a minha contribuição como navegante dessa nave. Não dá para já, por aí já não dá para você ter uma boa ideia do livro? Você já está bem orientado, né, quando você começa a Está bem leitura. orientado. Então, a maioria das pessoas, elas não percebem a estrutura, o esqueleto do texto. E aí, por isso, ele perde o fio da meada. Tá? Se você ler e posicionar, terminou o primeiro parágrafo, esse parágrafo, a palavra importante é tal. Lembra que a gente consegue, inclusive, associar a palavra? Isso é muito rápido para quem está treinado, tá? São anos de treinamento, mas para quem está treinado, ele faz isso em milésimos, tá? No segundo parágrafo, a palavra importante é tal. No terceiro parágrafo é tal. Por exemplo, no terceiro parágrafo, qual é o ponto alto? Fechou o áudio aqui. Eu não me lembro mais, professor. O outro problema que eu tenho é a memória. Eu já nem lembro mais o que É a o gente... sucesso. É o sucesso. É o sucesso, tá? Então, agora, você vai ler o penúltimo e o último parágrafo. O quarto e o quinto. Tá. E aí? Então, aqui no quarto, né, ele diz que isso é decisão do dia a dia, né?
uma decisão do dia a dia. Qual é a palavra? Qual é o tema central do parágrafo, na sua opinião? É responsabilidade. As pequenas decisões do dia a dia é que vão me fazer ter um sucesso a longo prazo. Isso. E qual é a ideia principal do último parágrafo? É que os problemas que a gente enfrenta, é que fica grande, né? Estou quase falando parágrafo, mas os Não problemas que a pode gente ser. enfrenta, os problemas que a gente Sim. enfrenta hoje são decisões ruins que a gente tomou ontem, né? Visando o Isso, curto usar a prazo, palavra-chave, geralmente. o nome disso chama consequência. Consequência, olha aí, bem melhor, hein? Né? E não tá Então, a no palavra lá, né? penúltimo parágrafo, tá? Pior que tá. Tá? Tá. Ah, pior Então, que tá, cara. então, quer dizer, no penúltimo parágrafo, a palavra, né, decisões do dia a dia, ou, se você quiser, programa de longo prazo, ou longo prazo. Ou seja, sucesso a longo prazo depende, né, das decisões que a gente toma no dia a dia. E no último parágrafo, a maioria não analisa que essas decisões, pequenas decisões que se faz, têm uma consequência grave. E que elas acumuladas podem gerar uma tragédia a longo prazo. Né? E que o sucesso está justamente em estar observando pequenas decisões, minuto a minuto, de meia em meia hora, de hora em hora, o que você fez. Né? Então, Santo Agostinho, aí eu ilustro, eu já li outras coisas, né? Santo Agostinho, ele tinha um diário. Então, ele escrevia na página o seguinte: eu vou anotar tudo de bom que eu fiz, que foi legal, e tudo que não foi legal, que eu não quero repetir amanhã. O que aconteceu com ele? Ele saiu, ele era boêmio, o homem da noite, beberrão, e um homem de frequentar prostíbulos, tá? E ele passou a ser santo. Não só santo, mas um dos principais santos da Igreja Católica. É. Ou seja, ele saiu de um extremo para o outro. Então, o texto está falando sobre isso, que o sucesso ou o fracasso, né, depende de um trabalho afinado, e que, na verdade, esse trabalho afinado tem pequenas nuances diárias, né, de turnos, de horas e de minutos. Aí a galera pira. Entendeu? Por quê? Porque eu condensei o texto, sei explicar por parágrafo, e ainda consigo trazer algo que não está aqui, que dá um fechamento bacana. Tá? Então, é claro, o fechamento bacana depende do quê? Da tua bagagem cultural. Você já está fazendo, lê Uhum. muito todo dia. Tá? Então, vai aumentar seu vocabulário, vai expandir seu conhecimento, chama-se conteúdo, né? Seu conteúdo, sua história. Né? O que você tem de armazenamento aí de pessoa, né? A técnica é o seu posicionamento por parágrafo. E antes do posicionamento por parágrafo, nesse caso aqui, é o rodapé e o título. Isso é pré-leitura. Então, quando eu disser para você, nós vamos fazer um teste, você tem que olhar, primeiro, quem escreveu isso aqui? O que ele está me dando de informação adicional? O nome do livro, o nome do autor, quantas palavras tem, tá? Então, se ele me diz 180 e eu quero ler 1000 palavras, isso significa que eu vou ter que ler aí num período de 10 segundos algumas vezes. Até isso eu consigo medir. Certo? Então, se ele me apresentou um título, sucesso e fracasso, tá, ele vai estar trabalhando provavelmente uma dualidade aqui. Ele vai estar falando de uma coisa e de outra. No primeiro parágrafo ele falou dos dois, no segundo ele falou do fracasso, no terceiro ele falou do sucesso, no quarto ele falou de pequenas decisões, né? E o quinto ele concluiu. E falou das consequências. Não ficou fácil para explicar o texto agora? Ficou, porque o senhor desenhou o esqueleto, né? A gente só vem alimentando ele. E se você está acostumado a treinar a memória com palavras, etc., é moleza.
Não, mas até aí tudo bem também, né? Porque toda vez que você for ter que fazer uma palestra, bom, pelo menos assim, né, nesse primeiro momento aqui, né? Se eu for fazer uma palestra, alguma coisa sobre esse texto aqui, já Mas eu desenho esse faço, esqueleto, depois eu mas crio eu uma faço narração. isso tudo em 8 segundos. Eu vi o senhor numa Eu dessas leio assim. uma vez em 4 segundos e depois eu venho fazendo uma segunda leitura só demarcando os parágrafos, Impressionante. tá? Então, em 4 segundos eu leio, em 4 eu resolvo, em 1 minuto eu explico. Para explicar é mais tempo, aí eu vou rechear, eu vou trazer, né, o meu conteúdo também, tá? Sim, Então, claro. essa técnica aí você vai treinar isso, Túlio. Tá, Você entendi. pode, você pode saltar, né, de módulos para módulos, baseado nos módulos que já treinou, pega os que você teve mais dificuldade. Eu estou fazendo isso, estou fazendo o módulo 2, principalmente o módulo 2 eu Isso, estou fazendo, né? Palavras e números. isso, você pega. Não, esse aqui eu achei mais difícil, né? De repente tenta fazer de cabeça para baixo, tenta fazer da esquerda para a direita, de baixo para cima, esquerda para a direita, direita para a esquerda, de baixo para cima, zigue-zague, descendo e subindo, Tá, isso tá? eu estou É fazendo. claro que nos exercícios do bloco avançado não dá, porque são textos, né? Mas especialmente você vai tirar um tempo, o exercício principal da semana vai ser, eu vou escolher páginas, tá? Você pode fazer uma por dia se você quiser, 2 por dia, mas eu vou escolher uma página onde eu vou ter que fazer uma leitura demarcando, né, a ideia-chave de cada parágrafo, passando e me posicionando, ou seja, quantos parágrafos são? Então eu tenho que fazer 4 explicações. Se são 3 parágrafos, vou ter que fazer 3 explicações ao concluir. Se tem 5, são 5 explicações, que cada parágrafo é uma ideia. Tá, eu faço dos 4, 5 parágrafos a leitura, depois eu faço o desenho, o Não basta corpo. uma leitura. O desenho você já faz na hora que você está lendo. Dá para você perceber nesse texto aí que o primeiro parágrafo ele fala do sucesso e do fracasso. Uhum. No segundo ele falou mais do fracasso, no terceiro mais do sucesso. Por isso que eu pedi para você falar só os 3 primeiros. Se você achar que é muito difícil pegar uma página toda, faz 3 parágrafos, 2 parágrafos, Tá, né? 4 parágrafos de cada vez e tenta explicar. O primeiro parágrafo é isso, o segundo parágrafo é esse, o terceiro parágrafo é esse. tá. Eu uso É leitura fácil? dinâmica, eu Não. posso. Foi difícil pra Leitura caramba. dinâmica. Leitura dinâmica, lendo, você pode ler com metrônomo, você pode pegar o texto e ler com metrônomo, né? Só essa página aqui, quantos parágrafos? 4. Então, claro, você vai colocar lá no 30, 35 no máximo, vai lendo, mas já mapeando, já caçando qual é a ideia principal do primeiro parágrafo. Qual é a ideia principal do segundo parágrafo, do terceiro, do quarto? Agora deixa eu tentar explicar. Agora deixa eu pegar outro capítulo, outra página. Tem que ser sempre uma página que esteja começando, com um título, Tá. tá? O senhor tem algum material que o senhor pode me passar sobre Tem, isso especificamente? eu até passei lá no grupo, não sei se você viu, 90 Vi. lições de administrar o tempo, ou seja, cada lição daquela é uma brincadeira, Tá, né? 100 maneiras de estar motivado, ou parece que é ser mais feliz, uma coisa assim. tá. Então, esses livrinhos né, que é pontual, né, 200 maneiras de incrementar a sua vida social. Então, cada um vai ter uma ideia, concorda? Concordo. E às vezes em 2, 3 parágrafos. Sabe aqueles devocionais? Devocionais? 365 lições para meditar. Sei, Gotas de sabedoria. sei. Já viu aquele do pastorinho? Já vi. Vendeu milhões e milhões de cópias, aquele livrinho. Mas é Receitando. pequenininho, é só um parágrafozinho, né? Mas cada página daquela tem mais de 2 parágrafos. Ah, tem 2, 3 parágrafos. Entendi. Então, ele é miudinho. Ele escreveu no ônibus aquilo ali, aquele livro. Então, ele escrevia um pensamento no ônibus, e aí ele juntou aquilo ali e montou o livrinho. Gotas de Sabedoria. Tá? Mas qualquer livro que você tenha, mas precisa ser esses? Não, qualquer livro de um assunto que você goste, você consegue. Tem lá 10 capítulos, então você tem pelo menos 10 páginas. Dentro de cada capítulo tem subitens. Bem,
né? Então, eu vou pegar esse subitem aqui, ó, coragem. Ele vai falar, né, de personalidade, dentro de personalidade ele falou coragem. Aí eu vou ler só sobre coragem agora. Tá. Então vou manter o módulo que eu tenho mais dificuldade, vou ler o livro dessa forma como o senhor expôs agora, tentando Isso. tirar a ideia principal de cada parágrafo e depois fazendo uma explicação geral sobre o que foi lido. E continuo lendo o livro com metrônomo e lendo o livro com canção de fundo. Ah, é isso, é para voz mental, caracas. Só exercício cabuloso. Isso aí, quem nunca fez vai achar que o cara é louco. Entendeu? Porque são exercícios dificílimos que só faz depois que você passou por vários processos. Não, está sendo muito Entendeu? difícil, está muito desafiador mesmo, professor. Olha, eu É, corro, tá, eu tá vou para desafiador. academia, eu tenho uma empresa, eu tenho 2 filhos, eu vou te falar que isso aqui está mais difícil. Mas você não precisa fazer tudo de uma vez. Se você falar, não, essa semana eu só tenho 10 minutos por dia, então eu vou treinar só esse, que é a tarefa da semana. Essas outras tarefas é se sobrar tempo. Então, hoje eu vou fazer esse das páginas e vou fazer um bloco. Hoje eu vou fazer esse dos parágrafos, mas vou fazer o Lê Cantando. Hoje eu vou fazer o do parágrafo, mas vou fazer leitura com Kindle. Não precisa fazer todos, senão realmente você vai gastar 2 horas por dia. Não, é meia horinha, professor. Meia horinha, dá para fazer tudo, né? Dá para fazer tudo com meia horinha. Então, é isso, né? Agora entenda que você já fez muitas aulas, eu não vou ficar passando aqui arroz e feijão, certo? Certo. E na quinta-feira a gente faz a aula do tratado, então? Fazemos a aula do tratado. Tá, perfeito. Ah, professor, outra questão é a questão dos